Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que a resposta seja sim. Bem, então, no último sábado nós tivemos a nossa primeira avaliação remota da oficina de robótica. Portanto, hoje nós vamos estar fazendo a correção de todos os exercícios das avaliações. Para aqueles que participaram dessa avaliação, o feedback, a nota final já foi enviada. Parabenizo todos aqueles que obtiveram nota maior do que 6, que é a nossa média do curso, e aqueles que não obtiveram 6 pontos, pelo menos, peço que reassistam ao nosso último vídeo de conteúdo, para que vocês possam memorizar o conteúdo e aprender realmente, para que não fiquem atrás do restante da turma. Pessoal, vamos lá. A correção é bem rapidinha. Vou fazer a leitura da pergunta e argumentar um pouquinho sobre qual seria a resposta correta, ok? Vamos lá então. Na nossa primeira pergunta, vamos lá. Na programação existem 3 categorias de objetos. Quais são elas? Componentes eletrônicos, peças estruturais e sensores? Realmente, pessoal, na robótica nós temos componentes eletrônicos, peças estruturais e também sensores. Mas essas são componentes da robótica no total. A gente está falando da programação, então não é essa alternativa. Inteligência artificial, motores e peças automáticas, nós temos isso na robótica também. Mas, como a pergunta se refere às categorias da programação, muita atenção no enunciado. Não é essa a resposta correta também, pessoal. Entradas, controle de fluxo, entre parênteses, processamento, e saídas. Sim, pessoal, essas são as 3 categorias de objetos da programação. Nós temos as entradas, que são os sensores, os controles de fluxo, que são os dados, os blocos de processamento na programação, e as saídas, conforme nós tínhamos vistos nas últimas aulas. Algoritmos, matemática e montagem, nós temos isso na robótica também, mas não são as 3 categorias. Entradas, saídas e cálculos, temos também na robótica, mas não são as 3 categorias da programação. Segunda pergunta, pessoal. Todas as entradas também são chamadas de sensores. Primeira alternativa, pessoal. Todas as entradas são chamadas de sensores, porque elas recebem sinal para que o sinal entre no robô. Elas são sensores, elas substituem os sentidos humanos nos robôs. Elas sentem para que entrem os dados no robô. Por isso são entradas, sensores, pessoal. Não são saídas, que é o contrário das entradas. Processamento é a parte do meio lá na programação, são os blocos de fluxo. Os controles também não é isso. Botões são um exemplo de entrada, só que não são todas as entradas que são chamadas de botões, né, pessoal? Somente os sensores de toques que são chamados de botões. Então, terceira pergunta, marca abaixo todos os exemplos de entradas. Pessoal, sempre tivemos 3 alternativas certas e 2 erradas nessas. Então, para aqueles que marcaram pelo menos 2 corretas, eu considerei como certo, ok? Botão, que são sensores de toque, sensor de luz e sensor de som. Pessoal, muito fácil, porque todas as entradas são chamadas de sensores. Então, todas aquelas alternativas que traziam sensores eram exemplos de entradas. E o botão, a gente falou sobre ele, ele é chamado de botão, mas o nome real dele é sensor de toque. Motor e roda não são exemplos de entradas. Qual a função das entradas em um robô? Pessoal, muito fácil essa. Acabei de falar sobre ela. Servem para substituírem os sentidos humanos no robô, permitindo que ele entenda o mundo à sua volta, captando sinais. Então, pessoal, o robô consegue perceber o que acontece em volta dele, no nosso mundo real, através dos sensores. Então, os sensores do robô substituem os nossos sentidos humanos, como, por exemplo, a visão, o olfato, o tato. Então, os robôs têm os sensores para que entrem os sinais do mundo de fora dentro do robô.
Marque todos os exemplos de saídas. Novamente, temos 3 corretas. Para aqueles que marcaram 2, pelo menos, considerei como certa. Pessoal, motor. Realmente, pessoal, o motor é um exemplo de saída, porque ele recebe sinal do robô. O sinal sai do robô e vai para o motor. Então, é um exemplo de saída. Roda. Por mais que ela esteja conectada no motor, pessoal, a roda não é um exemplo de saída porque ela não é um eletrônico. Então, todos os objetos eletrônicos a gente vai estudar na programação, mas aquilo que não é eletrônico a gente não consegue mexer na programação, né? Então, não faz sentido. Caixa de som, também chamada de speaker. Sim, pessoal, ela recebe sinal do robô. O sinal sai da programação, sai do robô e vai para a caixa de som. LED é aquela luzinha, né, pessoal? Então, ela acende e apaga conforme a programação. O sinal sai da programação e vai para ela. Botão, como a gente viu, é um exemplo de entrada e não de saída, né, pessoal? Então, temos motor, caixa de som e LED como os 3 exemplos de saídas. Qual a função das saídas de um robô? Servem para que o robô possa atuar no mundo real, com diferentes ações definidas no processamento. Pessoal, então, o robô ele vai atuar conforme o que a gente fez na programação. E essa atuação que o robô vai fazer é o que a gente programou lá no processamento. Então, a gente teve as entradas para receber sinais, entrarem sinais no robô, e tivemos o processamento, que é a própria programação, os blocos de comando, e as saídas vão servir para que o robô ele possa atuar no mundo real. Então, para que ele possa se movimentar, por exemplo, para que ele possa emitir som, emitir luz. Então, as saídas são para que ele possa funcionar de verdade, né, pessoal? E agora, a nossa última questão, que era a escrita. Muita gente teve bastante dificuldade nessa questão, não é mesmo? Pessoal, em um controle remoto, eu até coloquei uma fotinho lá na prova, podemos encontrar as 3 categorias de objetos da programação. Sendo assim, escreva um texto dizendo quais partes do controle significam quais categorias de objetos da programação. Então, nós já vimos que temos 3 categorias de programação, que são as entradas, as saídas e o processamento, os blocos de comando. Pessoal, bem fácil essa, curtinha também de escrever a resposta. Entrada, o que são? Os sensores de toque, os botões do controle. Processamento, a placa de circuito do controle, igual a gente viu lá naquele vídeo explicativo. Então, o processamento ocorre na placa que já é programada no controle remoto, ela já vem de fábrica programada. E a saída, pessoal, é aquela LED no final do controle, que a gente com o olho não vê acender, mas na verdade ela está acendendo com um sinal infravermelho ou ultravioleta. Pessoal, então muito fácil. Botões são as entradas, a placa significa o processamento no controle e a saída é o LED infravermelho, a luz ultravioleta que a gente tem na ponta do controle que manda o sinal para a TV. Então o sinal entra a partir dos botões, é processado na placa e sai através do LED do controle para que ele possa entrar na TV. Pessoal, super fácil, não é mesmo? Para aqueles que estudaram, tenho certeza que estava muito fácil. Gostei do desempenho de vocês. A maioria conseguiu atingir a média da nota. E, pessoal, peço que cobrem os coleguinhas das equipes de vocês para que façam as provas, porque lembrando que as equipes estão sendo avaliadas também. Então, vejo vocês sábado para o nosso novo conteúdo. Tchau, tchau, pessoal!